Oi, turma, tudo bem? Olá, turma, tudo bem? E vamos começar com mais um vídeo que eu acho que vai ser bem interessante, principalmente para você que nunca viajou de navio. A gente acaba recebendo muita dúvida de quem nunca viajou, porque tem muita opção, o que eu preciso pagar além ou não precisa. A gente vai comentar sobre isso tudo. Você está pensando em fazer seu primeiro cruzeiro, mas você está perdido. Você não sabe qual navio você vai embarcar, que destino você vai, se vale a pena pegar alguma promoção. Então calma, esse vídeo aqui vai tentar te ajudar com vários pontos importantes e você fazer a melhor escolha possível. Vocês sabem que a gente já fez várias viagens de navio. Então a gente já embarcou em companhias diferentes, já fizemos vários destinos, então hoje a gente vai tentar dar dicas para vocês que nós gostaríamos de ter recebido lá atrás quando nós começamos a viajar. Então vamos começar logo esse vídeo para tentar ajudar vocês definitivamente, né? Sim, anota aí. Mas antes de qualquer coisa, você tem que entender o seu perfil de viajante. Você tem mais interesse em conhecer destinos diferentes, um itinerário mais cultural, como Europa, ou se você quer festa, se você está viajando sozinho, se está em família. Então você tem que ter definido qual é o seu objetivo, qual a sua expectativa para a viagem. Isso faz toda a diferença na hora de escolher o navio, o destino, os itinerários que o navio vai fazer e até o tipo de cabine. Um exemplo prático, se você está em casal e quer curtir a dois, talvez não seja tão interessante você escolher um navio que vai estar lotado e numa época de férias escolares. Depois de você conseguir definir qual o seu perfil de viajante, agora você vai ter que escolher o destino ideal para você embarcar. Os destinos mais populares para os brasileiros são aqui a América do Sul, Caribe ou Europa. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Vamos começar pelo Brasil. O Brasil é interessante porque ele é mais fácil para a gente poder embarcar. Já começa por um grande detalhe desse. Né? Às vezes muita gente não precisa nem pegar avião para poder ir para um porto mais próximo. Já tem uma entrada com o idioma, porque vão ter muitos brasileiros a bordo, então você vai se sentir mais acolhido. Só que tem um detalhe, os navios aqui do Brasil, eles tendem a ser muito mais festivos e cheios. Porque a temporada é curta, né? Só de outubro, novembro até abril, comecinho de abril. Então é aquele momento que, né, de férias e tal, de dezembro, janeiro, que tá bem cheio. E que todo mundo já se programa para ir para essa viagem, né? Então é bem requisitado mesmo. E sem contar que aqui no Brasil você pode escolher se você quer ir para o Nordeste ou para o Sul, Argentina, Montevidéu, enfim. Agora para o Caribe, onde muitos brasileiros também gostam de ir. Qual é a vantagem do Caribe? O Caribe tem paradas paradisíacas, tem navios muito mais modernos, muito mais tecnológicos, porém, a grande maioria dos navios você vai precisar de visto, porque o embarque vai ser nos Estados Unidos. Atualmente existem algumas companhias que fazem Caribe sem visto. Então você, se não tiver visto e quiser uma forma mais fácil, você vai conseguir encontrar pacotes chamados Caribe sem visto. Tanto a MSC como a Costa fazem esse tipo de roteiro. Agora a Europa. A Europa tem paradas magníficas, uma chuva de cultura, é um outro estilo de viagem. O público é mais velho, geralmente que está a bordo do navio, mas, como no Caribe, vai ter uma barreira muito grande, que é o idioma. Dependendo da companhia, você vai conseguir ter cardápios e a sua programação diária em português. Mas se não for uma companhia que já está acostumada com os brasileiros, vai ser tudo em inglês ou no idioma da própria embarcação. Por exemplo, a AIDA normalmente fala alemão. E na Europa, o principal são as paradas, não tanto os navios, né? Então tem essa diferença. Já o Caribe, que eu acho, é mais os navios mais novos, não é tanto a parada. E outra questão também que na Europa é tudo mais cedo. À noite fica muito tranquilo, né? Que todo mundo cansa muito andando nas cidades, né? Que tem a parada. É uma boa caminhada sempre. Na Europa anda-se muito e para conhecer muitos monumentos, muitos pontos históricos, enfim. É um passeio cultural, literalmente, né? Sim, outra questão é que a temporada na Europa
é de maio a setembro, acho. No meio do ano. O Caribe é o ano inteiro. E algumas das saídas aqui da América do Sul, que seriam para a Argentina e para o Uruguai, é para quem quer ter uma experiência internacional e não quer gastar tanto, quer começar uma nova experiência, quer começar a conhecer esse mundo maravilhoso. Se aventurar um pouquinho. Então aqui vai a nossa dica desse tópico. Se você nunca saiu do Brasil, tá meio receoso, eu recomendo você embarcar aqui no Brasil e fazer uma viagem ou para o Nordeste ou Argentina no máximo. Agora, se você tem um sangue aventureiro, eu recomendo ir direto para o Caribe, porque lá vão ter paradas maravilhosas e você vai pegar navios impressionantes. Eu acho que a viagem para a Europa é um pouquinho mais complexa, né? Um pouco, em todos os sentidos, né? É. O navio em si não, mas para ir para a Europa, para andar na Europa, para curtir a Europa, Pegar enfim. os trens lá. Exatamente. Então acho que o início, o Brasil é a melhor coisa a ser feita. Aí vai. E sobre a duração dos cruzeiros, os mini cruzeiros tendem a ser uma boa porta de entrada, porque você vai ter aquela amostrinha ali de 3 a 5 dias para saber se você gosta de viajar de cruzeiro. Só que tem que ter em mente que é um cruzeiro mais agitado, tende a ser mais agitado. E por ser muito curto, você acaba não conhecendo muito e às vezes não consegue nem fazer paradas, né? Porque ou você conhece o navio, curte o navio, ou você conhece a cidade que ele vai parar. O navio em si também é um ponto turístico. Pra gente principal. É. Os de 7 noites costumam ser os ideais para quem quer conhecer o navio com calma, curtir o navio mais com calma, poder aproveitar as paradas. E além disso, o público tende a ser um pouco mais tranquilo. Então, aquela agitação do povo bebendo e tal, na piscina, curtindo muito, é um pouco mais tranquilo. Não que não seja, né? Também é. É que tem mais dias para poder curtir, né? É, não tá com tanta ansiedade, dá para curtir um pouco mais tranquilo. Eu acho que para quem nunca foi, um pouco audacioso já ir para o de 7 dias, né? Porque a pessoa pode não se adaptar à vida a bordo, pode sentir um pouco mais, né? Pode ter uma sensibilidade com o balanço. Quem nunca viajou não sabe, né, se tem. Então pode ser bom escolher já um mini cruzeiro. Além de ser mais barato, né? Você não investe tanto dinheiro por essa experiência que você nunca teve e está testando. O ideal é pegar um mini cruzeiro um pouquinho mais longo, aqueles de 5 dias. Exatamente. Aí é a sua chave de entrada perfeita, na minha opinião. 4, 5 dias. 5 dias ideal, né? Mas é mais difícil ter de 5. 3 dias eu acho muito pouquinho. É muito pouco. Você entra e sai. Então agora a gente precisa saber qual... Ah, pensei que você queria falar comigo. Não. É que eu tô tentando me esticar aqui. Então agora a gente tem que saber qual a companhia de navios que devemos escolher, porque isso também vai refletir muito na sua viagem. Atualmente, se for fazer uma viagem aqui no Brasil, vocês vão ter 2 opções, ou a MSC ou a Costa Cruzeiros. Mas essas empresas também operam fora do Brasil, então você vai encontrar saídas dela nos Estados Unidos e também vai encontrar na Europa. Inclusive, essas companhias conseguem fazer a saída do Caribe sem visto, como nós já falamos para vocês. A MSC é uma empresa muito forte aqui no Brasil e ela tem um preço muito competitivo no mundo inteiro. Os navios dela são grandes, são novos, mas o serviço é meio instável, não tem um padrão, pode variar de navio para navio e também dentro de experiências. A Costa já é aquele estilo europeu bem tradicional, mas a gastronomia deles, na nossa opinião, é muito melhor que da MSC. E os preços também são bem mais acessíveis. Mas são navios mais velhos também. Exatamente. Mas se comparar entre Sinfonia, Harmonia, tá ali, né? Aí a Costa até ganha, né? Se for o Diadema, melhor o Diadema. Muito melhor o Diadema do que embarcar num Lírica. Na minha opinião, pelo menos. Não sei se você concorda, mas... Agora vamos ver umas companhias de fora. Uma companhia que já fez muitos cruzeiros aqui no Brasil, o brasileiro adora essa companhia e pede para voltar,
e a gente infelizmente ainda não tem ela de volta, que é a Royal Caribbean. Ela faz muitas viagens, ela é líder no Caribe. A Royal Caribbean tem os maiores navios do mundo e ela tem um atendimento muito bom. A culinária dela também é muito boa, então você vai ter uma experiência bem melhor do que as que nós temos atualmente aqui no Brasil. A Royal Caribbean também tem navios ultra novos, né, modernos, os maiores do mundo, mas também tem os navios mais velhos. É uma frota bem grande. Então a outra companhia que a gente gosta muito, mas infelizmente ela não vem para o Brasil, é a Disney Cruise Line. Só que essa companhia, ela já entra no setor premium. Ela tem uma melhor qualidade, atendimento da comida, da experiência num total, né? É uma experiência totalmente diferente das outras companhias, né? Porque tem toda uma história da Disney por trás. E tem um outro lado que, por ser uma empresa mais premium, você vai pagar muito mais caro. O preço dela é mais elevado em relação às outras. Cobra também pelo encanto, né? A magia Disney. Exato. Agora, outras companhias que são bem procuradas por muitos navegantes no mundo afora, que é a Norwegian, a Princess e a Celebrity. São companhias de nível premium e você vai conseguir achar elas em vários pontos com saídas bem interessantes pelo mundo inteiro. Essas não são tão conhecidas, né? O brasileiro, ele gosta muito de viajar. Se for viajar para fora, escolhe a MSC, que é uma companhia que a gente já conhece muito bem, ou até a Royal, né? Que é a segunda opção, acredito. Eu acho que para fora eu prefiro ainda até mais a Royal do que a MSC, por conta de ter uma possibilidade de uma companhia diferente. Né? Porque aqui tem o acesso à MSC muito mais fácil. Mas é que se for uma escolha mais segura, vai MSC, né? E principalmente porque na MSC eles sempre têm comunicados e avisos em português. Então eles já estão esperando um público brasileiro a bordo. Sim. Eles acolhem os brasileiros. Então muitas pessoas que às vezes têm dificuldade com o idioma e não querem se arriscar muito, a MSC é uma alternativa segura. E a escolha da cabine, não subestime a escolha da cabine. Certeza. Você não vai ficar só dormindo. Tem gente que vai, mas assim, é um lugar que vai ser a sua casa provisória, então tem que escolher bem. E pode fazer muita diferença na sua viagem. Para quem não vai ficar muito tempo na cabine, vai ficar curtindo nas paradas, enfim, a cabine interna pode ser uma opção porque é mais barato e você não vai ficar curtindo tanto. Você só vai lá para tomar banho e para dormir. Acabou. Então, pelo custo-benefício que você vai ter, é uma opção melhor. Mas se você fica agoniado de não ter uma janela, uma coisa assim, que você não fica tão confinado, com aquela sensação de confinamento, aí você pode escolher uma cabine com vista externa. Vai ter uma visão para o mar, mas vai ser mais barata. E a queridinha é a cabine com varanda, que você vai ficar ouvindo o mar, a hora que você quiser, você vê o pôr do sol, vê a partida do navio, né? Que é tão legal de ver, ouvindo a buzina, lá já tomando teu drink, já entrando no clima logo na tua cabine. Além de ser uma cabine maior, né? Então tem esse conforto a mais. Mas se você quiser uma cabine grande de verdade, escolha uma suíte. Essas sim tendem a ser bem maiores, com mais luxo e mais conforto. E tem um serviço diferenciado também. E na minha opinião, se você for num mini cruzeiro, talvez uma cabine interna já vai ser uma boa. Porque você não vai ter tempo de ficar lá sentado. Você vai querer curtir o navio, curtir tudo que você puder curtir naquele espaço pequeno de tempo. Mas se você for num cruzeiro de 7 dias, talvez canse, né? Ficar numa cabine interna. Então, uma vista mar já é uma escolha um pouco melhor, não é? Eu acho que a vista mar, sem varanda, é o melhor custo-benefício de uma viagem de navio. A gente gosta também, né? Muito. Porque você tá dentro de uma cabine que tem um tamanho já confortável,
você só não tem a varanda. Mas é muito difícil, com exceção de algumas pessoas que gostam de ficar na varanda, né? Então, que nem a gente não é uma pessoa que fica na varanda. Quando a gente viaja de varanda, a gente nem na varanda vai. A gente gosta de ter a vista, mas não faz questão de ficar lá fora, né? Então, é que eu digo, lá, só o vidro já é o suficiente, já né? tem aquela visão, já vê se tá sol, se tá chovendo. Agora, tem pessoas que gostam de ficar sentada na varanda, apreciando, vendo o mar, vendo os pássaros que acompanham o navio. Sentindo aquele clima, né? Aí é uma outra situação. Mas, na minha opinião, com relação custo-benefício, eu acho que a externa sem varanda é imbatível, né? É imbatível. Para quem está começando, vai começar já com os 2 pés, não é nem com o pé direito. E o que está incluso e o que não está incluso dentro de uma viagem de navio? Isso é muito importante, porque muitas pessoas pensam que é um all-inclusive. Você não vai pagar mais nada a bordo e você tem direito a tudo. E aí, quando chega lá, vai se frustrar. Então, vamos lembrar vocês de os detalhes do que vocês vão ter de forma incluída na sua tarifa e coisas que vocês vão ter que pagar à parte. A hospedagem, é óbvio que ela já está incluída na sua tarifa. Inclusive, ela vai ter o preço conforme a cabine que você escolheu. Uma coisa que eu esqueci de falar de cabine. É. Que teve gente que perguntou, mas isso é suíte, não é suíte? Aí achava que o banheiro era fora da cabine, lembra? Sim, isso é importantíssimo, porque quem nunca viajou não sabe, né? Pode pensar que é um banheiro coletivo, de corredor, enfim, né? Alguma coisa todas as cabines já têm banheiro, tanto interna. Eles intitulam suíte as cabines que são maiores e têm mais comodidades, mas todas elas, pro nosso entendimento, é uma suíte porque é um quarto e um banheiro junto, né? O valor da viagem vai estar muito ligado à categoria que você escolheu, de cabine. Outra coisa que vai estar incluída são as refeições no buffet, o conhecido bandejão, ou nos restaurantes à la carte, que você vai poder tomar café da manhã, almoçar e jantar de uma forma inclusa na sua tarifa. Outra coisa que você não vai precisar pagar é o entretenimento com a equipe de animação e os shows, a não ser que tenha algum espetáculo especial e aquele espetáculo você teria que pagar. Por exemplo, aqui no Brasil, a MSC, em alguns navios, tem o espetáculo Carrossel Lounge. Então esse não está incluído na sua tarifa. Então você tem que pagar para assistir. Mas você vai ter espetáculos toda noite no teatro principal, já incluído na sua tarifa. Esse era no Grandiosa, né? No Grandiosa. Os navios que vêm agora, nenhum tem esse espetáculo à parte, que paga a parte. Agora, piscina. Piscina você pode usar sem ter nenhum gasto extra. Academia, com exceção de aulas particulares com os professores, mas você usar por você mesmo, pegar o equipamento e você fazer, você não vai pagar a academia. Você não vai pagar toboágua, se tiver toboágua no seu navio. Enfim, tem algumas atividades e entretenimentos que vão estar todos gratuitos. Agora, pode ter algum entretenimento que você precise pagar. Por exemplo, aqueles jogos de realidade virtual, tirolesa, algumas atividades eles cobram à parte. Se você quiser utilizar, você paga, senão também você não utiliza e não vai ter nenhuma cobrança extra para você. Agora, o que não está incluído na maioria das vezes no seu cruzeiro? O pacote de bebidas. As bebidas você sempre terá que comprar de forma avulsa. Então você pode comprar um pacote de bebidas para não ter um custo extra dentro do navio. E existem vários tipos de pacote. A gente tem uma playlist aqui só de pacotes de bebida, assistam ela para vocês entenderem tudo como funciona. Internet. A internet a bordo não é grátis. Você tem que pagar e existem pacotes. Você pode escolher por número de equipamentos, qual o estilo que você quer, uma internet mais básica ou uma completa, se você quer para mais de uma pessoa, se você quer por um período ou para toda a viagem do navio, enfim. Eles têm várias opções que você vai contratar conforme a sua necessidade. Mas nem sempre é necessário contratar a internet, né? Se você vai desligar um pouquinho, né, do trabalho e tal, não precisa, né? Mas a internet, para usar o aplicativo, você não precisa pagar, já está incluída.
que você vai poder ver o cardápio, ver a programação do dia. Isso, porque isso que a Rebeca falou bem explicado, que é o aplicativo é gratuito. Então tudo que você quiser se programar e ver tudo, tem tudo ali te ajudando. Você tem que conectar no Wi-Fi do navio para ter acesso ao aplicativo. Quando você conecta no Wi-Fi do navio, você não vai pagar para ter o acesso ao aplicativo. Agora, se você abrir o navegador ou um WhatsApp, não vai funcionar, porque a não ser que você pague a internet. Excursões. Quando o navio para nos portos, ele tem a opção de você ir por conta própria ou contratar uma excursão do próprio navio. A excursão do navio é cobrada em dólar, é cara, e é bem mais cara do que se você contratar a mesma excursão em terra de uma agência de viagem. Então isso também é bem importante vocês analisarem isso e pesarem se vale a pena contratar com o navio, se não vale a pena contratar com o navio, enfim. A gente tem também um vídeo aqui na playlist Dicas Valiosas que a gente explica como funcionam as excursões e quando a gente recomenda contratar e quando não recomenda contratar. E os restaurantes de especialidades, que é o restaurante mexicano, é o restaurante japonês, é o teppanyaki, que todo mundo quer ir, que é aquele que eles fazem o show, jogam a comida na tua boca, a churrascaria. Todos esses tipos de restaurantes, que eles chamam de especialidades, são pagos à parte. E normalmente existem pacotes, tá bom, turma? Então você pode escolher uma única refeição, 2, 3, e uma dica para quem quer ir nesses restaurantes. A normalidade é que no almoço, em dia de navegação, o preço é mais barato. Então, isso é um apanhado geral do que está incluso e que não está incluso dentro da sua tarifa. Se você por acaso vê uma promoção, fiquem ligados nesses detalhes, porque você pode pensar que tem muita coisa que está inclusa e na verdade é só o básico, é só a sua estadia com as suas refeições básicas. O seguro também não está incluído, turma. Isso é uma coisa muito importante, a gente também tem um vídeo no canal que a gente explica, que é uma coisa que a gente recomenda a todo mundo fazer. O seguro viagem. Ele é um preço acessível, um preço baixo e que vai te dar uma tranquilidade, porque se acontecer alguma coisa, você vai ser cobrado em dólar por qualquer coisa, desde o atendimento médico até uma necessidade de um medicamento ou de alguma... Enfaixar? Enfim, qualquer coisa que você precise fazer lá dentro, tomar uma injeção, enfim, eles vão cobrar muito caro e em dólar. E vale a pena comprar com antecedência? Ou esperar a promoção de última hora? O que é melhor? Então, depende. Os cruzeiros mais concorridos, como Réveillon, Natal, Carnaval, é bom comprar com o máximo de antecedência, né? Mas aqueles cruzeiros que não estão muito na temporada de janeiro ou dezembro, essas datas mais concorridas, eles costumam ter promoções de última hora. Esses cruzeiros mais concorridos, essas datas mais concorridas, tendem a ficar mais caras e as cabines mais baratas já vão esgotando logo. Então, uma dica: fique de olho nos sites, siga canais que falam de cruzeiros, que vão falar para você. A gente não é muito de falar das promoções, né? A gente fala uma ou outra. Mas tem outros perfis que estão sempre falando das promoções. Fique ligado. Não se esqueça de comprar sempre com agentes especializados em cruzeiros. Agentes que têm muitos anos de experiência e vão poder te dar toda a assistência. Tem diversas promoções, como a tarifa bingo da MSC, tem promoções na Costa também, criança grátis, 3º e 4º passageiros grátis, como teve agora. Então essas promoções são muito boas porque são preços muito bons. Essas promoções que a Rebeca está inclusive falando de 3º, 4º grátis, às vezes tem até de 2º grátis, o que eles fazem? Eles tiram o valor da tarifa marítima e você só vai pagar a gorjeta obrigatória e as taxas portuárias. Então aí você, quando somar tudo e dividir por 2, vai cair bem o preço por pessoa. Ou se for 3 ou 4 grátis, enfim, você vai fazer a proporcionalidade e vai cair o valor, né? Sim. E uma coisa que eu lembrei também, quanto menos paradas, mais barato é o cruzeiro.
porque você vai pagar menos taxa, né? Cada porto que o navio para, ele paga uma taxa, e quem vai pagar de verdade essa taxa não é a companhia, é quem compra o cruzeiro. Exatamente, eles repassam, né? É, sempre. Inclusive, teve agora essa polêmica nova da Grécia, que eles decidiram cobrar tarifas. As companhias não querem saber, não vão esperar para repassar para os passageiros. Repassou mesmo quem já tinha fechado, já tinha pago tudo. Não, ainda falta essa taxa aí que... Surpresa! Bom, turma, outro tópico muito importante é ter cuidado com a documentação obrigatória. Muitas pessoas pensam, não, vou dar um jeitinho, e às vezes o jeitinho não consegue. Então vale sempre lembrar que viagens aqui no Brasil, com destino pelo Brasil, você pode embarcar com seu RG, um RG atualizado, pode ser com CNH e com carteiras funcionais. Agora, se você embarcar no Brasil com destino à Argentina, você só pode embarcar com seu RG, com 5 anos de validade, ou com um passaporte. Não precisa de visto, nada disso, mas você precisa ter esses 2 documentos. Porém, tem uma novidade para quem quer ir para a Argentina, que é obrigatório embarcar com um seguro de viagem internacional. Se você não tiver com esse seguro de viagens, até a própria companhia já não vai deixar você embarcar, porque eles estavam tendo muito problemas com pessoas que ficavam lá e tinham que dar suporte de hospitais, enfim. Então eles agora estão com essa exigência para a Argentina. Se você for fazer uma viagem internacional, fique atento com os vistos, vacinas e taxas que podem ser cobradas conforme o seu destino. Temos que lembrar também quem viaja com criança, menores. Crianças menores de 18 anos dependem de autorização dos pais. Se só um parente, só o pai está indo viajar, precisa de uma autorização expressa da mãe, e vice-versa. E se os 2 não estão indo, está indo com um avô, com um tio, enfim, os 2 precisam dar autorização para que o menor vá viajar desacompanhado dos pais. Fique atento para você não ser surpreendido no balcão do embarque e ser proibido de embarcar. E a dica de ouro, não escolha só pelo preço. Porque às vezes você tem uma expectativa, alguma coisa que você dê importância e que uma viagem mais barata não vai te contemplar. Você não vai ficar satisfeito e vai acabar achando tudo ruim. Às vezes aquela cabine interna que está mais barata pode ficar abaixo de restaurante, perto de um lugar muito barulhento, e aí isso vai atrapalhar a sua viagem, né? Você não vai poder trocar a cabine, vai ter que aguentar ou ignorar, ou então você escolher uma viagem super barata de mini cruzeiro, mas você tá esperando o sossego, aí não vai ter como, né? Que vai ser bem agitado, né? Porque geralmente é bem agitado. O cruzeiro é toda uma experiência, então às vezes vale a pena você pagar um pouquinho mais, por exemplo, em vez de cabine interna mais barata, investe numa Vista Mar, quem sabe é importante para você isso, né? E às vezes nem sobe tanto o preço. Se você for pensar em parcelar a viagem, o valor da parcela tem um aumento muito baixo. Então acho que um conforto que você vai ter é maior, que vai poder ter uma recompensa ao final. Acaba repercutindo na tua experiência, né? Então vocês vejam que com tudo isso que a gente elencou para vocês, esses 8 itens, vocês vão conseguir começar a direcionar uma melhor escolha, o que vocês devem observar e o que vocês podem até ignorar, mas são pontos para vocês não embarcarem numa furada, literalmente. Esclarecer mais esses pontos para você fazer uma escolha mais certeira. Lembrando vocês que muitas pessoas sabem, mas quem não sabe, a gente presta uma consultoria, a gente faz uma consultoria personalizada através de vídeo, a gente conversa com vocês, a gente pode ajudar vocês nessa escolha também de navio. A gente dá muito suporte para pacotes de bebidas, para pessoas que estão indo pela primeira vez, que têm muitas dúvidas, enfim. A gente está à disposição de vocês. Se vocês precisarem de uma consultoria, chama a gente lá no direct do Instagram. Não é um preço caro, é um valor acessível. E a gente vai poder também dar esse suporte, caso vocês não queiram ter o trabalho de pesquisar tudo por conta. A gente tem muitos vídeos aqui com muitas dicas, mas se você quiser uma ajuda mais personalizada, numa chamada de vídeo,
a gente vai poder ajudar. Se você quiser por conta maratonar o canal, eu acho que você vai ter muito material para fazer uma escolha segura. E se você ficou até aqui o final, parabéns! Você está preparado para fazer a sua primeira viagem de cruzeiro. Eba! E comenta aqui embaixo quais são as suas maiores dúvidas. Ficou alguma dúvida, mesmo depois de assistir todo o vídeo? Conta aqui pra gente que a gente pode fazer um outro vídeo explicando melhor para você. E se quiser ver a experiência a bordo em vídeo, a nossa experiência, que a gente já fez vários navios, toda temporada a gente faz uns 5 cruzeiros, então tem bastante vlog para você assistir, tem no Costa, tem na MSC, no Civil, no Preciosa, então tem bastante coisa aí para você assistir. Dá para maratonar tranquilamente. Sim. Então, turma, se a gente pôde ajudar vocês de alguma forma, a gente gostaria de pedir para vocês, por favor, se inscreverem aqui no canal, dar um like, compartilhar, que isso ajuda muito a gente e não tem nenhum custo para vocês. Mas, se vocês puderem contribuir com a gente, se quiserem se tornar membro aqui do canal, a gente só cobra R$ 4,99 por mês e ajuda a gente sempre a trazer material de qualidade e atualizado para vocês. E mais viagens também. A gente sempre dá a nossa opinião sincera sobre tudo, mostra tudo para poder ajudar de verdade. Se vocês puderem também seguir a gente lá no Instagram e no TikTok, @euamocruzeiros, a gente sempre posta nossas viagens em tempo real. E a próxima viagem já está quase aí. Que pai. Tu não se segura. Não, eu tô falando com eles ainda. Fala. A gente tem surpresas, né? Não só a viagem do Preciosa. Quem acompanha a gente sabe que a gente vai fazer um mini cruzeiro no MSC Preciosa em novembro, começo de novembro. Mas antes disso, ainda tem surpresa para vocês. Então, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. É isso aí, para não perder nada. E a gente vai mostrar tudo em primeira mão, acho que lá no Instagram e no TikTok. No Instagram vocês vão saber em primeira mão. É isso aí. Bom, turma, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Tchau!